Lembrai-vos de vossas misericórdias, Senhor, e santificai com vossa eterna proteção vossos fiéis, pelos quais o Cristo, vosso Filho, instituiu por seu sangue o mistério pascal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, teu servo, será bem sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim, como muitos ficaram esmagados ao ver, tão desfigurado ele estava, e não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhava sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um reboco de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência, nem desagradável. Era desprezado como último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapava o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse enxergado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço de nossa paz. As suas feridas, o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor testificaria sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matador. Ou como ovelha diante do que os consumia. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado por muitos erros. Por causa do pecado do povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, o túmulo entre os ímpios, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá a sentença pela dor, e fará com esse a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançar a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, para justos e muitos homens, arreglando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele os dons, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado quanto o nome é. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó
tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhada eternamente em ti. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvarei, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tomei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Foge de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que sois vós, sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Deus, o sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, de
dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tomou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve ao Cristo obediente, Salvador onipotente, que te entregou a luz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu a Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a luz e te recebeu na cruz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos ao outro lado da corrente do Cedrão. Havia ali um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, ouvindo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences a tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e guardas fizeram uma fogueira
aldeia e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, eles mesmos não entravam no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu comemorando deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai vós mesmos e julgai de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos julgar ninguém à morte. Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os seus sacerdotes te entregaram. O que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, e pela Páscoa eu vos solte preso. Eis que vos soltei o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados desceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-o com um manto vermelho. Aproximaram-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olha, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis um homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer,
porque se fez Filho de Deus. Ao ouvir essa palavra, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse te dada do alto. Quem entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gálata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Eis crucificado vosso rei? o sumo sacerdote respondeu: Não temos outro rei senão César. Então, Pilatos levou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever o decreto e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Quando os judeus puderam ler o decreto, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O decreto estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. depois de crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, essa era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. assim se cumpria o que o Escritura diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã do seu amigo, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. dessa hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarrada numa esponja e bebida de vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele colocou o vinagre e disse: Tudo está consumado. e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quem pode se ajoelhar, se ajoelha por um instante, meditando a morte de Cristo na cruz.
era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na rua durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que Daqui a pouco você vai ter que colocar. Isso, linda. os soldados foram. Não, pode ser isso, não precisa. E depois do outro, e foram Cadê? com Jesus. Não tá aqui. Tá na folhinha que eu te dei. Não lhe quebraram as pernas, mas um soldado pegou lá com uma lança e logo saiu sem piada. Aquele ali, nada assim. Aquele jornalzinho. É verdadeiro, que ele sabe que fala a verdade. Não, Para que nós também acreditem. Isso aconteceu para que não quebraram nenhum. mas é depois. Primeiro o Reginaldo vai subir fazer as preces, depois a gente vai falar, todo mundo vai. Eu vou falar. Mas as respondidas de Deus, Pilatos consentiu. Então, Continua, sabe? Eis o meio da cruz, da qual Deus salvação do mundo, vinde adoremos. trouxe um simples pergunta e ela é: então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os alunos, e mais nenhum, como os judeus costumam se sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos sentar um instantinho. Ele vai falar, vai trazer a cruz, daí a gente vai saber, não é agora? Hoje é o dia que as nossas perguntas, como padre, a gente escuta muito: Senhor, por que Deus permitiu isso? Padre, por que Deus permitiu isso? Porque Deus deixou que fulano partisse? Por que aconteceu isto comigo? Por que esta doença? Hoje é o dia da resposta. Nós podemos olhar para a entrega de Jesus na cruz com esta mesma fala: onde está Deus? Por que Deus permitiu isso? O pai está castigando o filho na cruz. E nós bem sabemos que não é nada disso. A entrega de Jesus foi uma total liberdade de amor. Quem veio à missa ontem à noite da ceia pascal, ouviu na primeira leitura a Páscoa dos judeus. Comam depressa, façam a Páscoa depressa, matam um cordeiro, um cabrito e passam. Aquele animal não tinha vontade, não podia escolher. O cordeiro que se imola na Páscoa judaica, ele não tem escolha. Ele é pego porque ele serve para aquele momento. Agora, o cordeiro pascal que nós cremos e vivemos, se entrega e se imola na cruz por pura liberdade e amor, não porque o pai obriga, não porque o pai está castigando, mas porque ele está obedecendo e fazendo a vontade de Deus, e pelo resgate nosso, pelo nosso resgate. Então, quando a gente pergunta por que aconteceu isso e aquilo comigo ou com qualquer outra pessoa, não é essa a pergunta. Pai, eu sei que tudo e em tudo tu estás comigo. Você acha que Cristo na cruz chegou onde chegou se ele soubesse que estava sozinho, abandonado pelo Pai? Não. Então, quando a gente passa por essas nossas cruzes,
E quando nós colocamos na nossa vida, nas mãos de Cristo e na cruz de Cristo, a gente começa a achar sentido redentor para nós, sentido salvador para nós. Sentido. E quero dizer que a minha cruz, não importa que eu esteja passando, não se iguala à cruz de Cristo e nem se aproxima ao que Cristo sofreu e passou na cruz. Não é diminuindo as nossas cruzes ou o nosso sofrimento, mas o de Cristo infinitamente, eternamente maior, porque ele tem sentido redentor e salvador. Por isso que a gente pode fazer da nossa cruz um sentido de salvação, ou um sentido, ou um caminho, ou um meio de condenação. Onde que eu estou com as minhas cruzes ou a minha cruz? Se eu estou na cruz de Jesus e com Cristo, então eu estou no caminho certo. Jesus diz no alto da cruz hoje: tenho sede, e dão vinagre para ele. Na missa da ceia do Senhor ontem, Jesus se levantou da ceia, da mesa, lavou os pés dos discípulos. O evangelho continua: foram para o Monte das Oliveiras cantar o Halel, os salmos, cantar os salmos. Mas na Páscoa judaica tem um último cálice a ser tomado. E Jesus não tomou na ceia. E os discípulos ficaram na cabeça se perguntando: quando é que ele vai tomar esse cálice? O último cálice, quando é que ele vai terminar a ceia que ele começou? Porque precisava terminar com aquele cálice. E é no trono da cruz, no altar da cruz, que ele toma o último cálice. Tenho sede. E dão vinagre. Vinagre. Depois que ele toma aquilo e renega, obviamente, e diz: agora sim, tudo está consumado. Ele é aquele, Jesus é aquele que vem para nos resgatar e salvar. Padre, isso todo mundo já sabe disso. É bom lembrar de novo, que às vezes a gente esquece. Porque a gente vai vivendo o ano todo de, não sei, às vezes de uma maneira muito displicente com as coisas sagradas. O Tríduo Pascal me coloca de novo naquilo que é sagrado. Naquilo que é sagrado. Onde temos um Deus que morreu, humilhado, ensanguentado, desfigurado por todos os filhos e filhas de Deus. Às vezes a gente esquece disso. A gente esquece. A gente faz uma banalidade de tudo. De tudo. A gente diz que aquilo que era pecado não é mais pecado, aquilo que era erro não é mais erro, aquilo que era mentira hoje não é mais mentira, porque não existe verdade, né, padre? É tudo assim mesmo. Banalidade. Cada vez que um cristão vive, não falo de quem não é cristão. Quem não é? Mas cada vez que um cristão vive desse modo, pensa desse modo, gente, é um cravo nas mãos de Jesus, nos pés de Jesus, é uma lança que se atravessa novamente no seu coração, é um espinho que novamente perfura a sua cabeça. Nós católicos, nós não podemos mudar o que é a verdade, porque nos achamos modernos demais, e o passado não diz mais para hoje. Aquilo que nosso Senhor ensinou, viveu e morreu, continua valendo para nós e nos dias de hoje.
Então vamos nos emendar, viu? Vamos nos arrumar. Olhar para o Cristo com imenso amor. E aqui não quero fazer uma crítica a ninguém não, viu? Isso é uma coisa minha, pessoal, minha, Padre José. Eu não gosto, não é, de igreja, não é que eu não gosto de igreja, né? Eu acho que está faltando algo, igrejas que não tenham crucificado. Foi por aqui que a gente achou, compramos e montamos um crucificado, está ali. Não combina muito, alguns já disse, não está combinando, mas enquanto eu estiver aqui como pároco, ele vai ficar ali. Porque eu não posso me esquecer por quem eu fui salvo. E por quanto ele se entregou e sofreu. Não é que eu quero que as pessoas vivam a dor, não, eu quero passar aqui em frente e me lembrar, Senhor, a minha vida, a minha salvação custou a tua vida. Eu aponto para cá porque a gente deixa ali o Cristo. Custou a tua vida e o teu sangue derramado na cruz. O sangue derramado na cruz. Então, meus queridos, nessa sexta-feira santa, é um dia de a gente se voltar, não é? Um dia de um pouco mais de esforço silencioso, não é? De meditação, de pensar mesmo. Pensar, meu Senhor, deste a vida por mim. Te agradeço, Senhor. Eu não imagino a dor que sofreste, mas ao te olhar na Santa Cruz, eu agradeço esse gesto de entrega que me salvou, a mim e a você. É um gesto redentor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz unite. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz unite. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz unite. Amém. Passamos agora a nossa oração universal. A igreja que eleva a sua prece por tantas intenções que agora vamos participar. Alguma coisa não? Lê. E o Senhor é nosso Deus, que é a nossa verdade, que Ele proteja por toda a terra, e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Ajoelhemos. Na perna de ficar primeiro com o joelho, depois com o outro. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que a vossa Igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre Papa Francisco, para que Deus nosso Senhor, que escolheu para episcopado, o conceda são e salva à frente da sua verdade, para governar o povo santo de Deus. Ajoelhemos. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos
e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso serviço, Wilson, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Ajoelhemos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros, e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos sabemos que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os pecados, sejam encontrados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajoelhemos. Oremos por todos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o nosso Deus e Senhor se reúne e conservar a unidade da sua Igreja, todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer a fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também crescer no caminho da salvação. Ajoelhemos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sob o vosso olhar, com sinceridade de coração,
encontrem a verdade. E nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero e eterno, mereçam chegar a Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurarmos, para que, tendo-nos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os governantes, e Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirige o Espírito e o coração, para a verdadeira paz e liberdade de todos. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, desonre aos doentes e salvação aos que agonizam. Ajude-nos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Nós vamos... Reginaldo, canta o Eis o lenho da cruz. Canta o Eis o lenho da cruz. É? Nós vamos acolher agora e passamos para este momento tão significativo da nossa celebração, que é a adoração da Santa Cruz, Cristo que adentra ao nosso santuário, Cristo que se entrega, o Cristo imolado. Podemos entrar, a gente canta aqui, aí eu boto aqui e a gente vai tirando aqui e cantando. Aqui.
Tá bom, obrigado. Eis o reino da cruz, da qual perdeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o reino da cruz, da qual perdeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o reino da cruz, da qual perdeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Ele vai dar ainda as instruções aqui no programa. Vamos fazer a adoração da cruz e sangue do Cristo crucificado. Vamos fazer 3 momentos, 3 dias, em uma fila daqui, uma fila daqui, uma fila da frente. A gente faz a adoração, aqueles que querem beijar, depois podem ficar fazendo a adoração da oração, podem beijar. Ficar um tempo mais longo, mas agora a gente vem adora a Cristo. A nossa igreja, a única igreja que no dia da morte de Cristo, da paixão de Cristo, canta assim, e pode tudo em nós. Ó cruz, nos libertarás. É a única. Porque nós sabemos que na cruz está a salvação da nossa e forma o bem. Então vamos fazer assim, de 3 modos, de adorando Cristo. Quero dizer, Vamos primeiro essa, depois eu acho essa. a comunhão, a Eucaristia, que foi celebrada ontem. Então vai vir da casa da devoção. Estamos fumando, cantando, rezando, meditando, pensando. O Senhor se entregou. 3, começamos aqui agora, sobre ensinar a graça da humanidade. 374. Vai essa aqui então, depois a gente vai pra essa. Vai aqui, Luísa, depois a gente vai essa. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar
outros como eu ser amado. Prova de amor maior que doa a vida perdoar. Prova de amor maior que doa a vida perdoar. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu sei amar. Prova de amor maior que doar a vida perdoar. Prova de amor maior que doar a vida perdoar. Permanecer no meu amor e seguir meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu sei amar. Prova de amor maior que doar a vida perdoar. Prova de amor maior que doar a vida perdoar. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu sei amado. Prova de amor maior que doar a vida perdoar. Prova de amor maior que doar a vida perdoar. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu sei amado. Prova de amor maior que doar a vida perdoar. Prova de amor maior que doar a vida perdoar. Permanecer no meu amor e seguir meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu sei amado. Prova de amor maior prova de amor maior que doar a vida perdoar. Vitória, tu reinarás.
Tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz. Tu és um sol fecundo de amor, de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre e do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. À sombra dos teus braços, a igreja viverá. Por ti no eterno abraço, o Pai acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz. Tu és um sol fecundo de amor, de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu
E aí, tudo bem? Bonito? Amém. Eu também te amo. Obrigado. Amém. Isso. A pureza de terminado a adoração, o beijo da cruz, passamos para a comunhão eucarística, o Senhor que nos sustenta com o seu corpo santo. Nada. Silêncio. Deixa eu botar lá o microfone. Pedir para você, filho, já. Só fazer. Além de trazer o cheio primeiro. A Eucaristia. A Eucaristia. Deus, verdade, isso. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue, que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas com vossa bondade seja proteção e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. não te amo maior que doar a vida eterna. Prova de amor maior Corpo de Cristo. que doar a vida eterna. Corpo de Cristo. 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 Vós sereis os meus amigos. Corpo de Cristo. Seguides meus preceitos. Corpo de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. te amo maior. Corpo de Cristo. 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 O corpo de Cristo. 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 O corpo de Cristo.
Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Poder chegar e adentrar Corpo de Cristo. a tua casa. Corpo de Cristo. Sentar Corpo de Cristo. contigo. O corpo de Cristo. Da mesma mesa. Corpo de Cristo. 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 Tá, obrigado. Já, né? Depois da comunhão chega a cruz. Corpo de Cristo. 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 Mas ao receber Corpo de Cristo. perfeita Corpo de Cristo. se cria só em ti. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Minha alma diz Corpo de Cristo. como és lindo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Só em ti. Corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Alma diz, meu Deus, como Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Só em ti. Corpo de Cristo. Minha alma Corpo de Cristo. diz, meu Deus, como és lindo. Corpo de Cristo. Só em ti. És em mim. Corpo de Cristo. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação neste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os irmãos, então, como é sabido,
Amanhã, hoje, 6h30, tem a encenação da Paixão dos nossos jovens da paróquia e depois a procissão do Senhor Morto. Amanhã, 19 horas, a missa da Vigília Pascal, para encerrar o tríduo, né? Vocês notaram que hoje não teve o sinal da cruz na entrada e não vai ter a bênção com o sinal, né? Com o sinal da cruz, tem a oração sobre o povo. Nas sextas-feiras santas, se faz uma coleta para os lugares santos. Os lugares santos são os lugares onde Jesus passou, está sob a custódia, dos franciscanos, principalmente os lugares de Jerusalém e arredores. As igrejas, que lembram principalmente os mistérios de Jesus. Então, quem puder fazer a sua oferta, na porta tem pessoal do dízimo, com uma cesta. Essa coleta no mundo todo é enviada, então, para manter, esses lugares santos, nesses lugares que não são muito cristãos, que sobrevivem assim, mantidos pelo povo fiel nessa sexta-feira santa. Então, quem quiser fazer a sua oferta, assim o faz. E vamos fazer a oração. Nós saímos em silêncio. Manter o silêncio na igreja é fundamental, todos os dias, principalmente hoje, neste dia que lembramos a morte de Jesus. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O padre saiu e nós começamos a arrumar.